Fundos imobiliários de logística, será que vale a pena ou não? O conteúdo de hoje foi motivado pela pergunta que eu recebi da Suzana Santos. Obrigado, Suzana. Suzana se inscreveu aqui no canal, ativou as notificações, né? Colocou lá o sininho para poder ativar, enviou para os amigos e hoje sua pergunta foi selecionada. Professor, fale um pouco sobre os fundos de logística. Gostaria de ouvir um pouco sobre o XPIN11. Então, hoje o nosso conteúdo, Suzana, e para você que está acompanhando, vai ser sobre galpões logísticos. Vale a pena ou não? Como eles lucram? Vantagens versus desvantagens. Riscos versus rentabilidade. Então você já sabe, pega aí papel e caneta na mão que está na hora de mais um conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Está chegando agora no canal? Aproveite para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar com a galera nas redes sociais, que ajuda o professor fazendo com que este vídeo seja enviado e mostrado para mais pessoas e a sua pergunta pode ser respondida aqui no canal. Então, bora lá para o conteúdo, que são fundos logísticos. Então, é preciso entender que são galpões logísticos. Talvez na sua cidade ou na região onde você mora, você já deve ter visto esses galpões que são de fundos imobiliários e tem como objetivo de atuar com imóveis, galpões, em atividades logísticas. Então, você vai ver, na maioria das vezes, eles são nas horizontais, né, de uma maneira horizontal, né, as construções são horizontais. E o que eles fazem? Eles ajudam no processo de logística. Então vamos entender um pouquinho estas atividades logísticas. Então são atividades que necessitam de galpões. Talvez você mesmo, você mesma trabalhe em um ou trabalhe próximo de um desses galpões, né? Ou centros de distribuição, centros de armazenamento, onde fica distribuído, onde a partir dali vai haver uma distribuição, na verdade, né, daquele estoque, daquele material, né, de e-commerce, de outros produtos também, né, de máquinas e etc. E essas estruturas são destinadas em receber e liberar todo esse estoque, tem toda uma questão de tecnologia por trás. E esses fundos, como que eles lucram? É importante a gente saber de onde vem o lucro do fundo, porque você estará sendo um sócio cotista, você terá uma cota deste fundo, né? Então, os galpões logísticos, eles apresentam como grandes ativos que podem gerar rendas de aluguéis. Então, observe aí que é um ponto importante, que é principalmente no aluguel. De uma forma muito simples e resumida, você, investidor, vai comprar uma cota deste fundo e com o objetivo de receber dividendos. Todos os meses vai ter um fundo, vai ter um gestor, vai ter uma empresa por trás que vai fazer todo este trabalho de organização contábil e vai distribuir os dividendos para você. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar os fundos, os números deste fundo para você dar uma analisada, e você pode fazer isso também com vários outros fundos. E aí, como que eles lucram? Então, o primeiro ponto, a possibilidade, além do aluguel que eu já disse, em segundo momento, pode ser a venda, a valorização daquele próprio imóvel. Não é comum para os fundos de logística, uma vez que eles buscam realmente fazer o trabalho com renda. Mas, se assim for, sempre você, enquanto investidor, vai buscar, lembre-se, vai buscar fazer uma compra, né? Comprar barato e vender mais caro, porque esses fundos, eles também têm um processo de valorização dentro do próprio mercado, né, como lei da oferta e da procura, pode ser que ele esteja mais barato. Então, quais são as vantagens de investir em fundos logísticos? Vamos entender. Bom, há uma demanda crescente no momento em que a gente está na economia, mesmo no momento de pandemia, nós estamos vendo um movimento crescente do e-commerce. Tendo este movimento crescente, precisa ficar, né, em algum galpão, precisa ficar em algum lugar até que chegue na sua casa, numa transportadora, no correio, por exemplo. Então, tendo este crescimento, vai haver sempre necessidade de mais galpões. Esta demanda diminuindo é um risco que pode acontecer de galpões estarem com vacância. Vou explicar daqui a pouquinho, tá? Os grandes centros, por exemplo, Rio, São Paulo, está cada vez mais competitivo, então o espaço lá está bem acirrado, né? Então, tendo uma necessidade de entregas mais rápidas, quanto melhor estes galpões, esses centros logísticos, eles estiverem
posicionado nesses grandes centros, melhor vão ser os seus aluguéis e melhores empresas estarão, né, hospedadas, estarão alugando o espaço. E a expectativa de consumo impulsiona diretamente a procura por espaços logísticos. Então a gente vê nos grandes centros muito dos comércios, muito do e-commerce chegando, tá? Então este aumento tende a trazer vantagens competitivas para os fundos logísticos. Porém, nem tudo é vantagem. Você precisa analisar os dois lados da moeda, porque existem sim riscos, né? E são riscos do negócio. Por exemplo, a capacidade do gestor do fundo. Então é importante que tenha uma gestão bem ativa, se for o seu caso, for escolher um fundo de gestão ativa. Com isso também tem uma taxa de administração que você tem que ficar atento. Mas quanto mais essa gestão ativa trouxer resultado, então não tem problema ter uma taxa de administração razoável por trás, porque afinal de contas o gestor está trabalhando. Tipos de imóveis do fundo. Então fique ligado, né? Porque se você está buscando realmente fundos de logística, procure por aqueles que são, pelo menos na grande maioria do seu patrimônio, está alocado nos imóveis que são relacionados com este aspecto. Desvalorização, né, ao longo do tempo. Então pode ter uma desvalorização aí. E o que pode acontecer? Você pode lá na frente perceber que aquele conjunto de imóveis ele pode estar desvalorizando ao longo do tempo e a sua cota também vai desvalorizar. A vacância, ou seja, é um mercado que pode fazer com que esteja galpões disponíveis para alocação. Tendo essa disponibilidade, você deixa de receber dividendo porque é rateado entre todos os cotistas. Então, são riscos que pode acontecer com você e, claro, a famosa inadimplência. Por isso, a importância de um gestor ativo para fazer todo este trabalho. Exemplo aí, que foi pedido o XPIN11. Então, informações institucionais para você, o CNPJ aí da empresa, XP Industrial, início dele em 2017, 3 aninhos já aí de execução, né? Prazo indeterminado, então não é um prazo vencível, é um prazo que vai ficar por muito tempo, tá? O público-alvo, investidores de uma maneira geral, não tem uma especificação, tá? O tipo dele é um tipo de tijolo, e o mandato é um mandato de renda, ou seja, o objetivo deste fundo é gerar dividendos, é gerar renda para você, fazendo com que caia lá dividendos isento do imposto de renda, pelo menos até agora, para você todos os meses. E as características deste fundo, tá? É importante que você use ele como exemplo para estudar outros fundos na sua carteira. Tá? Ele tem aí 33 módulos de galpões, né, distribuídos em Atibaia, né, o Centro Empresarial de Atibaia, condomínio Barão de Mauá e o condomínio aí Gaia, tá? Referência aí de agosto de 2020. O tipo de gestão é uma gestão ativa e o gestor é o XP Gestão, o administrador é o Vortex. Tá? Então são essas empresas que estão por trás da gestão deste fundo. Então é onde você vai buscar mais informações para a sua análise. E aí você vê como que está a distribuição dos ativos deste fundo. 88% em imóveis, outros 8% em caixa, né? Tá guardado lá para aproveitar algum tipo de oportunidade ou até mesmo uma necessidade de capital de giro, e o 4% em outros fundos. Então essa é a distribuição do atual patrimônio, ou seja, dos ativos deste fundo. Bom, e eu quero, antes de falar mais sobre esse fundo, te convidar. Você tem medo de investir em ações, fundos? Quer começar agora? Tá? Então eu tenho um convite para você. Vai estrear no dia 5 de outubro, 5, 6, 7, 8 de outubro, uma nova websérie que chama Vingadores na Bolsa. Eu estarei com você, o Professor de Ferro, em 4 batalhas fantásticas para você receber material, conteúdo sobre como fazer o seu primeiro investimento em ações. Talvez você já invista e quer aprender um pouco mais, se prepare que tem muito conteúdo chegando para você. Então, tá aqui em cima, olha, vingadoresnabolsa.com.br. Já faça sua inscrição agora, porque tem conteúdos de pré-lançamento, tem muito spoiler que vai rolar antes da estreia,
para você já receber material, para você já ir estudando, porque a batalha contra o Thanos Mercado será uma batalha épica. E estaremos juntos, você e eu, no canal Excelência no Bolso, ao vivo, online e sem reprise a partir do dia 5. Então, reserve agora já a sua vaga. E falando aí sobre o XPIN11, a cotação nos últimos 10 anos, né, estourou aí, chegou a 139 em janeiro deste ano e depois com o Covid derreteu um pouquinho, você está vendo aí no gráfico, mas é um fundo que vem crescendo desde lá de trás, nos últimos 10 anos que eu trouxe este gráfico para você, vem crescendo bastante e ele está aí de novo aí performando próximo entre 110 e 120 reais o preço dele. Agora você pode analisar aí o portfólio, tá? É importante você perceber aí, são muitos imóveis, não dá para mostrar todos eles aqui, mas observe aí que o vencimento dos contratos, são vencimentos de contratos mais de 50% acima de 36 meses, então são contratos que têm aí um bom prazo para você ter uma segurança para os próximos 3 anos, você ter um dividendo que vai estar mais estável, mesmo sendo renda variável. É importante que você lembre-se disso, aí tem os indexadores, IPCA, IGPM e você pode aí navegar nos principais sites que falam sobre fundos imobiliários para você trazer informações sobre este fundo. Agora uma parte importante que são os proventos, os dividendos, o que mais interessa quando você está investindo em fundos imobiliários, não é verdade? Então o XPIN nos últimos 12 meses ele trouxe aí um dividend yield de 6,92, um bom dividendo, tá? De quase aí mais de 0,5% ao mês. E trouxe para cada cota aí R$ 7,96. Então, para você entender, né, desde o seu crescimento, a sua origem, tá? Ele já rendeu aí 14,16% desde o IPO e para você ter uma média aí do que está acontecendo nos últimos meses, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas você precisa fazer esta análise para tomar a sua decisão. Aí você tem um gráfico do que aconteceu com os dividendos, visualmente você observa aí que na maioria desde 2018 aí, ele esteve acima do mínimo que foi registrado agora no finalzinho entre janeiro e dezembro, que foi de 0,4 para cima. Então você vai avaliar, será que receber dividendos numa média aí de 0,5% ao mês é interessante para compor a sua carteira? É um bom fundo, tá num bom setor que você pode sim estar analisando para compor a sua carteira. A vacância, né, teve uma tendência de aumento aí nos últimos meses, no último trimestre que você está vendo aí, uma vacância física, é natural pelo momento que nós estamos passando. Você observa lá que em 2019 a vacância ela era bem menor. Tendência de normalizar para os próximos períodos. E é importante que você leia os comunicados do seu fundo. Não importa o fundo que você esteja investindo, leia, tire pelo menos uns 10, 15 minutos por mês para poder ler os comunicados. Então você pode baixar esse comunicado no site de relações com o investidor do seu próprio fundo. Por isso é importante você saber o CNPJ, nome completo do fundo, e aí você vai ver o que está acontecendo nesta leitura. Tá? Que tem alguns comunicados, demoram 5 minutos, outros 10, outros 15, mas você torna-se sócio, cotista, dono de um fundo imobiliário, de um negócio imobiliário. Então você precisa saber o que está acontecendo, tá? E para isso eu recomendo que você leia os comunicados deste fundo. Indicadores importantes do XPIN11. O valor atual dele, no momento que eu gravei essa aula, estava de 115. Pode ser que, a hora que você estiver assistindo essa aula, esteja num preço acima, um pouco abaixo, mas vai ter uma boa referência para você. Tá? Nas últimas 52 semanas, o mínimo foi de 84 e o máximo de 207. Então, no momento que você olha para o preço atual, você ainda vê uma boa vantagem, uma boa margem até que ele se recupere, atingindo aí o ponto de máximo, caso ele venha performar como aconteceu no passado. Tá? Não dá para você ter uma avaliação do futuro pensando no que aconteceu no passado, mas você avalia o passado, o histórico, para você verificar, olha, eu estou comprando ele num preço até legal, eu vou te mostrar que ele está num preço bem interessante. Tá? A valorização dele nos últimos 12 meses não teve tanta valorização, tá? Em relação à cota foi de 0,17, então significa que há 12 meses atrás essa cota custava aproximadamente R$ 114, então não valorizou muito a cota, mas te mostrei no gráfico que teve um momento de pico, né, que ela subiu lá em cima para 139, se não me falha a memória. O dividend yield eu já havia te mostrado de 6,92,
nos últimos 12 meses e o preço sobre o valor patrimonial de 1,04. Professor, o que significa isso? Significa que você está comprando como se fosse R$1 por R$1,04. Então é um fundo que está num bom preço, se você considerar aí o indicador, o PVP, tá? Que seria aí entre 0,9 e 1,1. Um bom número para você comprar um fundo que está descontado de 10% e acrescido, subvalorizado de no máximo aí 10%. Então aí está com a valorização de 4%. Então está dentro de um bom parâmetro para você. E diversifique sempre. Então não adianta você ter apenas um fundo imobiliário, um único setor. É importante que você faça essa diversificação, né? A teoria de otimização do portfólio vem mostrando aí, né? Quanto mais fundos você tiver, quanto mais setores você tiver de fundos na sua carteira, melhor vai ser a sua diversificação. Não vou entrar tanto em detalhes aqui, mas quanto mais setores diferentes com correlação negativa você tiver, melhor será para a sua carteira de investimentos. E aí, professor, afinal, vale a pena investir em fundos logísticos? Tá? E primeira coisa que você tem que responder é: qual a sua estratégia pessoal de investimento? Para que você quer os fundos? É para valorização? É para dividendos? Normalmente é para dividendos. Então você vai olhar a sua carteira e viu que aí tem mais ou menos 0,5, 0,50 e poucos ao mês de dividendo. Você acha que isso está bom para você? Se sim, é um bom fundo para diversificar a sua carteira. Tá? Os fundos imobiliários logísticos, eles não são tão comuns, né, quanto, por exemplo, hotéis, shoppings, lajes corporativas, que você tem aí uma visão melhor do que acontece. Então, no caso de logística, requer aí que você faça um bom estudo. Então, como eu disse, shopping e escritório são mais fáceis de entender, porque você vai lá num shopping, você vai num escritório, numa laje comercial, você consegue visualizar, e às vezes um centro logístico você tem uma dificuldade maior de entender comparado com esses dois. Então, por isso, eu recomendo que você faça aí um bom estudo. Sempre tenha uma boa carteira com fundos em no mínimo 5 setores distintos e que não sejam correlatos um próximo do outro. Então procure setores que estejam aí distintos para que você possa ter uma boa carteira de fundos, né? E este fundo está aí com bons números para você colocar ele na sua carteira, não só um único fundo, mas vários fundos para criar aí a sua carteira de investimentos em fundos imobiliários. Espero que este conteúdo tenha te ajudado. Revise essa aula, anote aí no seu caderno de excelência, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e se lembre que do dia 5 em diante de outubro nós estaremos com a websérie Vingadores na Bolsa. Já reserve o seu lugar, pipoca e guaraná, que vamos ter uma batalha épica contra o Thanos Mercado. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!